Olá, meus amores, olá, olá. Queria dar as boas-vindas a toda a gente. Então, meus amores, como eu estava a dizer, vamos retomar aqui a nossa aula semanal. Foi algo que eu já fiz em tempos no YouTube. É algo que eu vou voltar a fazer este ano. Portanto, se quiseres receber as notificações, não te esqueças de carregar no sininho, de subscrever o meu canal para poder estar sempre presente. Não vou ter um horário muito fixo, portanto. Vamos depender aqui das notificações do YouTube, e depois eu vou enviar um e-mail para quem quiser assistir mais tarde. E hoje, o que é que eu vos trago aqui? A adaptação à escola ou creche e os sinais que nós conseguimos observar de que não está a correr bem. E antes de mais, eu gostaria de saber de vós se alguém aparentemente está a ter algum tipo de problema com a adaptação à escola ou à creche, ou se não sabes se está a correr bem ou se está a correr mal, então comenta para eu depois te poder responder e dar-te alguns insights, algumas opiniões profissionais sobre aquilo que tu podes estar a enfrentar ou a lidar com. Então, quando nós começamos na adaptação à creche, muitas vezes somos educadas sobre esse processo pela própria creche. Aconteceu comigo quando eu introduzi os meus filhos na sua primeira escolinha, que foi uma escola da Floresta. A própria escola enviou documentação aos pais sobre como proceder à adaptação das crianças. E esta informação muitas vezes passa por ir lá, passar só uma manhã ou apenas umas horas com a criança na escola, entrar com a criança e sair com a criança. E na primeira semana fazer isto, na segunda semana já tentar deixar a criança primeiro uma hora ou duas, dependendo também da reação, depois três, depois quatro, etc, etc. Na realidade, estes conselhos não são maus, mas não são muito completos nem muito produtivos. Sobretudo se tu tens uma criança que já se apegou muito a ti, e isso é bom, ao contrário do que possam dizer numa escola ou creche, que às vezes dizem o contrário: ah, já veio muito tarde, se viesse mais cedo era mais fácil. Não, não é nada disso, muito pelo contrário. Tu queres que a tua criança desenvolva um relacionamento de apego. Para isso acontecer, primeiro ela precisa desenvolvê-lo em casa, com o pai e com a mãe, ou com os seus cuidadores principais, ok? Agora, depois deste relacionamento de apego já estar definido, então ele pode se expandir. E como é que é esta expansão? O principal cuidador, que normalmente é a mãe, e vou-vos já dizer que são raros os casos de pais a adaptar crianças à creche com sucesso, ok? Precisa de ser a mãe, normalmente. Quando este relacionamento de apego está desenvolvido, então a mãe pode transferir o apego para cuidadores secundários, sempre demonstrando em atitudes e palavras, mas sobretudo atitudes, que ela continua a ser o cuidador principal. E quem é que nos ensina a fazer isto? Ninguém. Então, o que é que eu decidi fazer? Decidi pegar no conhecimento sobre a teoria do apego de John Bowlby, no conhecimento sobre a base segura de Mary Ainsworth, que foram assim os grandes pioneiros no apego da criança, pegar nestas teorias, pegar nas recomendações e desenvolver um mapa de comportamento para a mãe poder fazer a adaptação à creche, ter bons resultados com ela e poder olhar para trás e pensar: ok, eu fui bem guiada, fui bem orientada, o meu filho ficou bem adaptado e eu posso descansar enquanto o deixo na creche ou na escola. Por outro lado, para mães que já
colocaram os filhos numa creche ou numa escola, pode até ter sido o ano passado, num dos anos anteriores, mas percebem que a adaptação não ficou bem, ainda vão a tempo de poder fazer a chamada transferência do apego, ok? É uma responsabilidade nossa fazê-la, ok? Ninguém pode fazer isto. Não são as educadoras, não são outros familiares. Esta transferência é uma responsabilidade da mãe ou dos pais fazê-la para entregar a criança de forma confortável para ela, ok? Agora, o que é que acontece muitas vezes? Tu fazes esta adaptação em que primeiro tu ficas lá um tempo, depois tu vais deixando a criança cada vez mais tempo, é uma coisa gradual, às vezes até que nem corre mal, mas depois ao fim de um tempo a criança começa-se a ressentir e começa a não querer ficar na escola. Ou então todo o processo é silencioso, mas o teu filho não para de ficar doente. E vais-me dizer: ah, mas as crianças não param de ficar doentes porque estão lá todas juntas no mesmo espaço, são muitos, partilham o ar, ar-condicionado, tal, tal, não arejam, não, não, não. Não, até porque todas as crianças que estão no Imunidade Guerreira, que é o meu acompanhamento integrativo, não ficam doentes e andam na escola, num espaço fechado, são muitos, partilham o mesmo espaço, recirculam o ar, têm ar-condicionado, não arejam e todos os tralalás desta vida. Então, o que é que nós retiramos daqui? A maior parte dos processos de doença da criança tem uma componente psicossomática. E começa pelas simples ranhocas. Ranhocas no nariz o tempo todo costuma ser um sintoma de que a mãe se queixa regularmente. Ranhocas no nariz o tempo todo é um sintoma que surge como consequência das saudades e da necessidade de estar com a mãe, ok? Também acontece, por outro lado, que é feita esta adaptação, mas a própria mãe não está confortável, ou com a escola que escolheu, ou com a forma como adaptou a criança, ou com a forma como a criança encarou o processo, e a própria mãe sente culpa. Desta culpa também derivam comportamentos da criança. Ok? Não é unilateral. Os sentimentos da mãe nunca são unilaterais. Nós transferimos para os nossos filhos todas as coisas que nós sentimos. Transferimos as nossas ansiedades, a nossa ruminação de pensamentos, as nossas raivas, as nossas irritações, as nossas revoltas, os nossos medos. Então, dentro de toda esta esfera de sentimentos, quando existe algo com que a mãe não se sente confortável, isto também vai ser transferido para a criança. Então, como tratar deste processo, desta adaptação, para que os dois estejam confortáveis? É isto que eu ensino no meu acompanhamento Imunidade Guerreira e também num pequeno cursinho que eu tenho somente de adaptação à creche e à escola. Este vídeo também irá para lá, até porque aqui eu vou aproveitar para reavivar e regenerar alguns conceitos que eu passei lá. Já é uma aula que tem algum tempo e já é uma aula que deu boas provas de sucesso e que vem dando boas provas de sucesso, há alguns anos. E seguir esta aula vai-te ajudar a ter bons resultados nesta chamada transferência de apego entre o cuidador principal, que é a mãe, e cuidadores secundários, que será a creche ou a escola. Ok? O que é que nós podemos ver como sinais de uma boa adaptação? A criança continua a ter um laço de apego físico e emocional forte com a mãe, mas demonstra segurança para sair da mãe e explorar o mundo, para se socializar, para se afastar da mãe com segurança e para sentir que vai conseguir viver a sua vida e fazer a sua vida com sucesso. Muitas vezes o que acontece é que este apego entre a mãe e a criança ainda não foi bem estabelecido.
E isto é algo que também eu acabo por acompanhar as mães, na recuperação desta relação de apego, quando ela não ficou ou não está bem estabelecida. Ahm, e esta criança que tem o apego bem estabelecido com o seu cuidador principal, que é a mãe, ela vai sempre demonstrar uma personalidade forte, um certo atrevimento, sentimento de segurança, boa autoestima e otimismo. Vai ser uma criança que se aventura, que arrisca, que às vezes se mete em trabalhos. Vai ser uma criança que desenvolve todas as facetas de ser criança, inclusive as mais irritantes. Quando nós não temos um apego seguro, então, quais são os sinais? O que é que tu podes ver no teu filho? O que é que se vai tornar evidente que te vai dizer, mostrar que o apego não ficou seguro quando fizeste a transferência ou já não era seguro antes, e aí há que corrigir também alguns fatores na própria relação, ok? Hum, Primeiro que tudo, a criança demonstra um comportamento ansioso ou ambíguo e resistente. E este seria o primeiro perfil que temos comportamental de que o apego não foi estabelecido de forma segura. Porque sim, quando a transferência de apego não é segura, é no comportamento que nós vamos verificar isto, ok? Como é que nós sabemos? No comportamento. A criança, ela é a relação, ok? Se a relação não está bem estabelecida, ela vai mostrar isso no seu comportamento, de forma comportamental. Então, todas as alterações comportamentais que nós estamos a lidar hoje em dia na criança fazem parte também desta dimensão de um apego inseguro, ok? Então, como é que é este primeiro perfil do ambíguo, ansioso, resistente? É uma criança imprevisível, explosiva, muito reativa, grita, tem gatilhos emocionais muito fáceis, tudo é drama, não sente segurança para receber o apoio dos pais, não tem esta sensação de autoestima, ela constantemente está em vigilância à procura da aprovação e do afeto constantemente, vigia constantemente os pais, a mãe, sobretudo, se ela está por perto, não quer que a mãe saia de perto, nunca quer sair de perto da mãe e vigia a toda a hora se a mãe está disponível para ela. Esta é a criança que pode demonstrar os chamados comportamentos escolares menos bons, como costumam ser tratados. E ela está só simplesmente a refletir um clima de apego inseguro no qual ela foi introduzida. E é muito importante nós observarmos e sabermos que a criança é a relação. O problema não está nela, ok? Não há como consertar uma criança que demonstra algum destes perfis. Aquilo que vai ser preciso fazer é viajar com ela na relação para voltar a estabelecer um apego seguro e depois então voltar a transferir esse apego corretamente para a escola. Mas muitas vezes a fratura acontece nessa transferência. O apego era seguro com a mãe, e isso é o mais habitual e normal, que o apego seja seguro com a mãe, mas nessa transferência a criança perde-se, porque nenhum dos adultos envolvidos sabe fazer a transferência de apego da forma correta. E então, aprendendo a fazê-lo, tu consegues trazer novamente esta segurança para o teu filho e movê-lo para aquele comportamento infantil que tu queres, que é o de estar no aqui e agora, com atrevimento, segurança, autoestima e otimismo. Ok? Esta criança deste primeiro perfil de ansioso, ambivalente, resistente, é uma criança que, se a deixas na escola, ela vai ter dificuldade em separar-se de ti
e medo das futuras separações. E a cada dia este sentimento amplia-se. Ou seja, o primeiro dia na escola pode até nem correr malzinho de todo, o segundo e o terceiro também não. Às vezes a primeira semana pode não correr mal, às vezes os primeiros 15 dias podem não correr mal, mas depois começa-se a notar esta alteração de comportamento e ela vai ganhando cada vez mais dimensão, vai ficando cada vez mais importante, até que se torna realmente uma pedra no sapato do teu filho e teu, porque tu vais precisar de lidar com isto. Depois temos então o segundo perfil de apego inseguro, sendo que eles estão por esta ordem e têm muitas diferenças entre si, mas não podemos dizer que haja uns piores e outros melhores. Simplesmente são sinais comportamentais de tipos de apego diferentes. Então, este segundo perfil é o ansioso esquivo. E o que é que isto quer dizer? A criança é esquiva, portanto, não é muito apegada como aquele primeiro perfil, é autónoma, é aquilo que os pais costumam dizer. hum, Ai, qual é aquela palavra? Agora não me lembro. Mas pronto, é quase um sinónimo de. É independente. O meu filho é muito independente. Quando os pais me dizem, o meu filho é muito independente desde sempre ou desde cedo, normalmente a criança está neste perfil do ansioso esquivo. Inicialmente ela é independente e pode parecer bom, mais tarde começa a revelar outras faces deste lado independente. Então, como é que é, esta criança? É autónoma, ou seja, independente, não mostra as suas emoções, portanto, não é aquela criança que tu vais deixar na escola e ela se agarra a ti, não quer descolar de ti e chora. Não é essa criança, ok? Tem uma imagem de si própria negativa, evita sentir as emoções, tem dificuldade em expressar e em entender as suas emoções, é tímida, fecha-se em si própria quando tem problemas, tem dificuldades de socialização, é uma criança desconfiada e tem dificuldade em relacionar-se, ou seja, abrir-se a amizades, a novos cuidadores na escola, novas pessoas na sua vida, tem dificuldade em deixar entrar o novo em termos de relacionamentos. É uma criança que vai parecer que está tudo bem. Ou seja, na escola vão-te dizer que correu tudo bem, que ela esteve muito bem. Tu vais achar, inicialmente, que ficou tudo bem. Deixas na escola, a criança não chora nem reclama, mostra-se indiferente e na hora que a vais buscar, e a hora que vais buscar é muito importante, na hora que vais buscar, a criança não te dá logo atenção. Continua na sua vidinha, com uma atitude evitativa ou indiferente ao seu cuidador principal, ok? Esta é uma criança profundamente ferida, que todos os adultos à sua volta vão dizer que tem ficado muito bem, esteve muito bem, está muito bem, incluindo educadores e auxiliares da escola. É preciso ter muita atenção a este perfil, porque esta criança vai ficar neste perfil o tempo que a deixarem. E se para os adultos à volta dela está tudo bem, cada vez mais ela vai ter dificuldade em se abrir aos seus relacionamentos, em expressar e compreender o que são as emoções, essa autoimagem e autoestima negativa, timidez, ser fechada e desconfiada, e estes são perfis que normalmente não conduzem ninguém ao sucesso na vida. E não, não vai passar com o tempo, vai piorar com o tempo, tal como todos os outros perfis, ok? O terceiro e último perfil de apego inseguro que eu gostaria de falar aqui é o ansioso desorganizado ou desorientado.
E este é um perfil que foi introduzido um pouco mais tarde, não por John Bowlby, nem por Mary Ainsworth, foi introduzido mais tarde por Mayne Solomon, mais ou menos 10 anos depois das teorias do apego de John Bowlby. Este perfil veio a ser introduzido porque se percebia que entre os primeiros dois perfis havia crianças que não se colocavam. Elas estavam fora desses primeiros dois perfis, não estavam nada bem na sua relação e demonstração de apego, mas era preciso defini-las um pouco mais neste âmbito de tentar compreender também o que é que correu mal e como. Ok? Então, este ansioso desorganizado ou desorientado vai ser uma criança que demonstra medo e ansiedade e vai evitar situações sociais. É aquela criança que festa de aniversário, não quero. Saltar no insuflável com um monte de crianças lá, não quero. Ir ao circo, não quero. Vamos fazer não sei quê, vão estar todos os teus primos, não quero. Vamos a esta festa de família, não quero. Ok? Esta é a criança que vai tentar evitar todas as situações sociais. E pensamos nós, eu conheço um adulto que é assim. É verdade. E tudo começou aqui, quando ele era criança. Então, evita as situações sociais, tem comportamentos inesperados e contraditórios, vai fazer coisas que ninguém está à espera em momentos que ninguém está à espera e que se contradizem. De umas vezes age de uma maneira e de outras vezes age de outra maneira que não tem nada a ver. Tem dificuldades nos seus relacionamentos sociais e vive muita rejeição. E podemos pensar, ok, mas a rejeição é dos outros, são os outros que vão rejeitar. Não necessariamente. A criança vai atrair isso para si, também por causa do seu comportamento tão contraditório, da sua demonstração de medo e de ansiedade. Todas as crianças são bastante sensitivas e vão perceber que isto se passa e vão agir de acordo, porque a criança simplesmente é a relação. Então, esta criança vai ter uma interpretação subvertida do que é o amor, do que é a segurança, e vai interpretá-los à luz do comportamento dos seus cuidadores. Vai sentir que não merece amor e vai ter uma autoestima muito baixa. É uma criança hum, ambígua e, de certa forma, que vive num comportamento de contradição. Às vezes, vai se entregar a alguma situação social, mas a maior parte do tempo acaba por não o fazer e mostrar um comportamento, em que evita as situações sociais. Então, estes três perfis, vão nos permitir perceber como é que foi que ficou a relação de apego. Em todos eles, as crianças vão demonstrar altos níveis de ansiedade, vão ter ideias, crenças, pensamentos irracionais, não se compreendem a si mesmas, não sabem de onde é que vem, a sua dificuldade, o seu desafio de desenvolvimento, as suas doenças psicossomáticas, tendências de abandono escolar, dependências de substâncias. No decorrer da vida, tudo se vai voltar a reproduzir no mesmo padrão se não for corrigido. E o que não pode ser comunicado com a mãe, não pode ser comunicado com o eu. Ou seja, a criança não sendo naturalmente muito verbal, mesmo que já diga alguma coisa, não consegue explicar as suas emoções, então é como se elas não fossem comunicadas. O facto da criança pensar sobre as suas emoções não significa que ela está em comunicação. E, portanto, estas emoções ficam ali, aprisionadas na criança e vão moldar todos os seus modelos de comportamento, durante a infância e influenciar toda a sua vida adulta. Então, a questão do apego não é algo que acontece na creche e fica na creche. E por isso é que tem tanta importância, até na esfera da doença e da saúde. Porque senão também não lhes estaríamos a dar uma importância tão grande, nem tanto peso.
digamos assim. Mas a realidade é que esse laço de apego físico e emocional forte é uma oportunidade para a criança realmente vingar enquanto criança e enquanto adulto, ok? A criança que está num modelo de apego seguro é a criança que, quando vais à escola, chegas à escola ou à creche, ela olha para ti e corre na tua direção. Essa é a criança que está nesse modelo de apego seguro. Abraça-te e quer brincar contigo, ou quer te transportar para as suas brincadeiras, ou quer ir contigo para casa e quer brincar. É uma criança que nos primeiros dias pode chorar quando a vais buscar à escola, mas não vai ter estes comportamentos estranhos que eu descrevi anteriormente. Ela pode chorar nesse período de adaptação, mas se o relacionamento de apego for seguro e se a transferência for bem feita, ela vai se adaptar facilmente. E o que é que queremos dizer com transferência bem feita? A mãe é responsável por fazer a chamada transferência de apego, em que ela, enquanto cuidador principal, entrega o filho ao seu cuidador secundário, que vai ser alguém da creche ou da escola, e entrega de uma forma que a própria criança sente segurança na mãe, neste cuidador secundário, no ambiente e na percepção de que a mãe vai voltar para a vir buscar. Não é um abandono, é simplesmente uma transferência, ok? Esta é a forma correta de transferir o apego. Existe muito mais sobre isto e por isso é que eu tenho aulas para ensinar às mães a fazer a transferência de apego e acompanho as mães também quando não está a correr bem para conseguir corrigir a tempo e não vir lidar com consequências já de há meses atrás das coisas não terem corrido bem, ok? É mais difícil apanhar o progresso já de um ano errado do que 2 ou 3 dias que não correram bem e depois tu corriges e começa tudo a ficar no seu estado, digamos que normal. E quando existem mudanças de cuidadores, ou mudanças de salas, tu podes precisar de voltar a fazer a mesma transferência de apego que já fizeste no ano anterior. O facto da criança já ter estado numa creche ou numa escola no ano anterior não garante que ela se vai adaptar facilmente a este novo contexto. Vai ser preciso começar tudo de novo, ok? Se quiseres ter a transferência de apego feita de forma segura, isto vai ser sempre necessário de começar tudo de novo. Claro que a cada ano vai ser um processo um pouco diferente, porque todos os anos o teu filho vai estar diferente, todos os anos tu és uma mãe e uma mulher diferente, todos os anos o contexto é diferente da creche, da escola, mas vai sempre ser necessário fazer uma transferência do apego nesta altura do ano. Então, como é algo que é sempre necessário, convém aprender a fazê-lo corretamente, porque este é um processo que vai ser repetido várias vezes na tua vida e na vida do teu filho, ok? Quando a criança já tem alterações comportamentais significativas, às vezes até a própria escola ou creche já fala com os pais sobre estas alterações, então significa que a adaptação dela não correu bem, mas por motivos vários foi ignorada. Muitas vezes porque os pais não sabem, porque os educadores consideram que até foi bom, porque não foi aquela criança que chorou, que ficou no cantinho, etc, etc. E já percebemos que isso não é necessariamente bom, não é necessariamente correr bem, ok? Quando já temos estas alterações comportamentais, então vamos precisar de trazer a criança novamente, digamos, subir a escadinha com ela para trazê-la para um estado seguro, ok? E sobre isto haveria muito mais a dizer, mas hoje não me vou expandir mais, porque creio que também já dei aqui muita informação e de valor. Vou deixar só o convite que, se tu realmente queres lidar com esta questão da adaptação à creche, da adaptação à escola,
com qualidade, e fazer uma adaptação consciente, então eu posso te ensinar a fazer, posso te acompanhar nesse processo, posso te acompanhar na correção se achares que alguma coisa não correu bem desde o início, mesmo que a tua adaptação tenha sido o ano passado, ou que tenha sido a meio do ano letivo anterior, ou que até já tenha 2 ou 3 anos, mas tu percebas agora que algo não está a correr bem. Então, é sempre possível pegar no que já foi feito, acrescentar o resto que é preciso fazer e começar a corrigir esse processo. Dentro do processo de adaptação da criança à creche ou à escola, não apenas a mãe aprende a fazê-lo corretamente, mas existem muitos outros recursos terapêuticos que podem vir a ser utilizados, como a homeopatia, que eu gosto sempre muito de utilizar e é um recurso que eu domino e que te pode ajudar muito com questões emocionais, como a terapia floral, que também é um outro recurso que eu domino, que gosto muito de usar, sobretudo quando estás na preparação ainda para adaptar a criança, quando ainda não iniciaste, e durante o período inicial, porque vai trazer muito mais calma e clareza nesse processo, tanto para a criança como para a mãe, ok? E depois é simplesmente saber ter a atitude correta para pôr em prática este processo de adaptação à creche ou à escola. E, portanto, eu posso estar contigo em todas estas fases e em todos estes processos, acompanhando-te, e ajudando-te a fazer a adaptação à creche ou à escola do teu filho da forma mais correta e mais segura em termos de autoestima, socialização e segurança na vida. Então, foi um prazer estar aqui. Vou começar a estar todas as quintas-feiras. Aproveita para subscrever e clicar no sininho para receber as notificações. E vemo-nos por aqui todas as semanas à quinta-feira, mais ou menos à mesma hora. Um grande beijinho e uma boa adaptação à creche e à escola. Bye bye!